A gente planejava. Ô, Pintado, muito obrigado pelas palavras aí, em nome do Atlético, né? Tem uma pessoa que está agradecendo, está sem jeito de falar. Provavelmente campeão e tal. Ô, Pintado, vocês fizeram 12 pontos na competição, me ajuda aí. O Atlético contribuiu, deu 2 pontos para vocês. Mas como é que a torcida vai ficar? Porra. Ah, nós estamos lutando. Põe os caras do MMA aí, veste com o uniforme e põe para rodar, ué. Horroroso, o time é baba do boi cansado. O Atlético ontem jogou mal pra cacete, era pra ter ganhado e fácil o jogo. Toda a concentração, todo o nível de concentração possível que um time tem que ter, o Atlético largou do jogo contra o Inter. Um amigo ontem, durante o jogo, ficava mandando mensagem pra mim, a exaustão, falando, mas cadê o futebol e a concentração? Ficou no jogo anterior? Aí conseguiu lá o empate e tal. Ei, Sacha, mas você também, eu vou te contar, hein? Muita gente não bota fé, mas você já salvou em muitas ocasiões, com gols e assistências. E outra coisa, você que está aí esculachando o Hulk, porque tem 5 jogos que ele não marca, para o Atlético chegar ao aproveitamento que tem atualmente, brigar lá em cima, ele foi uma peça fundamental, tá? Aí o Hulk passa, não tá, aí já falam, porque o Hulk, porque o cara tá, eu acho que procede ele dizer que pode estar cansado. Mas aí o Cuca tira ele, sai de campo pistola, então vai ser difícil administrar. Nathan Silva, 2 falhas, Nathan. Juvenis. Você é um jovem, 2 falhas juvenis. O Gris estava falando aqui, não dá para cortar o braço, mas abrir, você não é o Cristo Redentor, velho. Você vai abrir o braço na hora do chute. Tá de brincadeira. Eu tô falando aqui que você é um dos melhores zagueiros do Brasil. Melhores não, o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro. Ontem você deu um pique atrás do Anselmo Ramon lá, que eu vou te contar um negócio, cara. Tem um amigo meu que falou que você não tem velocidade, que você não é um zagueiro veloz, você é muito veloz, você é muito bom zagueiro, mas é que eu abri o braço na hora do chute não vai dar não, me ajuda. Pois não, zagueiro lento. O Atlético jogou mal, né? O jogo foi ruim, acho muito por conta do gramado pesado também, acho que condicionou muito o jogo, né? O Atlético é um time que tem como característica principal ali quando tem a bola, né? Colocar muitos jogadores próximos ali por dentro e trabalhar muito a bola no chão com passes rápidos para tentar, e muita troca de posição para tentar surpreender o adversário. Ontem não conseguiu, muito por conta de uma noite ruim ali, tecnicamente, de alguns jogadores, né? E por conta também do gramado pesado, que eu acho que entra na conta, né? Claro que não foi isso que definiu, né, a atuação ruim do Atlético. Você tem que buscar soluções quando você percebe que o gramado não permite que você faça o jogo que você está acostumado a fazer. Você precisa tentar encontrar soluções, mas a verdade é que tecnicamente ontem o Atlético não estava tão bem, né? Sentiu um pouco o peso dos desfalques também, as ausências fizeram diferença, é lógico, né? Não só para o Atlético, a gente falou do Palmeiras, o Flamengo sofreu ontem com os desfalques dele, e é natural que isso aconteça, é um problema da tabela do campeonato, mas a atuação foi pobre. O Atlético não competiu como competiu em outros momentos. Me chamou mais a atenção até ontem do que a dificuldade do Atlético ali para criar, para produzir chances diante de um adversário frágil, mas que se defendeu bem e que teve méritos no jogo, né? Chapecoense está disputando um campeonato sem objetivo já, né? Porque não tem a menor possibilidade de permanecer na Série A. Mas ainda assim competiu bastante, foi um adversário duro. Mas me chamou muito a atenção ontem o desempenho do Atlético sem a bola. O Atlético é um time muito agressivo quando não tem a bola. Muito do fato do Atlético sofrer pouquíssimos gols passa pela agressividade do time quando não tem a bola. O Atlético é um time que faz marcações mais individuais, né? E quando você marca individualmente, é muito importante você ter vitórias pessoais dos seus defensores, né? Se seus defensores começarem a perder os duelos, muitas vezes você não vai conseguir se defender. E o Atlético é um time que ganha a grande maioria dos duelos individuais defensivos, né? E ontem não foi assim, estava menos agressivo, chegando menos ali para diminuir os espaços, para conseguir ficar com a bola. E aí, por isso, não por acaso, né, sofreu 2 gols e poderia ter sofrido outros, né? A Chapecoense no segundo tempo teve alguns contra-ataques que acabou não conseguindo aproveitar bem. Mas enfim, Everton, no frigir dos ovos, por mais que seja ruim, preocupante, né, você jogar com lanterna do campeonato 2 vezes no campeonato e deixar 4 pontos para trás, como deixou o Atlético, é ruim, mas no frigir dos ovos a rodada acabou sendo até, de certa maneira, positiva, né? E acho que precisa se recuperar rápido desse tropeço e voltar ao caminho das vitórias aí no final de semana em casa,
porque o campeonato vai se desenhando, de fato, da maneira como o Atlético precisa que ele se desenhe. Ô, Júlia, o CJ sempre fala sobre o copo meio cheio e meio vazio. É outro grande frasista. Você olha para esse jogo aí ontem e enxerga o copo meio cheio, ou não sou eu, o CJ está assistindo a gente em casa, tá de balão, ou meio vazio. Ou seja, o Atlético não soube aproveitar por ter o pior adversário. O Flamengo tinha um adversário cascudinho, empatou. O Palmeiras perdeu aqui, mas o Atlético, você vê com pessimismo, porque o adversário era muito ruim e o Atlético só conseguiu empatar, ou você vê com otimismo, porque, bom, no frigir dos ovos, o Atlético abriu um ponto mais do Palmeiras e manteve a mesma distância para o Flamengo. São duas situações. Se eu não tivesse visto o jogo, só o resultado, vou lá, pego a tabela, vejo os resultados de todos os jogos. O copo está meio cheio, porque os resultados mantêm a diferença, né, do Atlético na liderança e é isso que é importante. Não deixar essa gordura queimar ali e tá, né, com essa diferença até o final para ter uma certa tranquilidade, porque tropeço vai acontecer. Mas, vendo o jogo, eu vejo o copo meio vazio, porque eu fico pensando assim, gente, contra o Chapecoense não ganhou nem em casa, né, no Mineirão, nem aqui não, né, lá em Chapecó. Tem o Ceará pela frente, que é um time, vamos dizer assim, que não está brigando lá na ponta, mas também é um time muito organizado. Perdeu há pouco tempo o técnico, né, o Guto Ferreira, mas é um time organizado, que tem ali como tirar, vamos dizer assim, pontos do Atlético, como fez para o Flamengo. Foi um jogo difícil para o Flamengo contra o Ceará. Então, assim, não dá para pensar que a sequência de jogos foi difícil, né? O Hulk falou isso no final do jogo, que teve o jogo decisivo na Libertadores, depois um jogo tenso contra o Internacional e por isso estava todo mundo muito cansado. Então, por que não mexeu no elenco, né? Não rodou, não descansou? Tem que ganhar, não pode pensar assim, que eu estou cansado, então é normal ter esse desempenho. O Hulk, que eu estava comentando naquela hora, você falou que era cornetagem, mas assim, no início ele estava sobrando, mas aos poucos os outros times foram aprendendo a marcar o Hulk. E aí o Hulk, ele reclama de receber marcação, ele está jogando futebol e não quer que ninguém encosta nele. Mas ele apanha muito. Apanha muito. Acha que porque ele é forte pode bater e os árbitros imaginam que porque ele é forte... Mas ele acha que tudo é falta. Não é tudo que é falta, não. Tudo ele reclama. Ele recebe muita falta que não é aplicado. Não, eu não concordo. Eu acho que é até o contrário. Eles marcam... Só rapidinho. Olha a câmera aí. Manda pro Hulk lá. Tem que ter uma na casa dele pra dividir com os outros, né? A do jogo. Solta a bolinha de vez em quando também, né? Aqui, eu não tô defendendo o Hulk, não. Estou falando que muitas vezes que ele reclama, ele tem razão. Ele tem razão, ele toma porrada o jogo inteiro mesmo. E outra coisa, quando ele chega para marcar, como ele é muito forte, ele encosta nos caras, os caras caem e os árbitros dão falta. Nesse aspecto, o Hulk tem razão. Agora, pelo que vocês estão falando, o Hulk não vira mais nada, né? Má vontade com o Hulk. O técnico Cuca, eu quero ouvir o Gomide, porque é bom ter comentarista bom na tática aqui, porque o Cuca explicou as alterações, o esquema com um zagueiro, e você que não entendeu nada ontem, achou que foi uma invenção, professor Pardal Cuca, você vai entender que não foi, que tem um sentido, tem, porque ele pode vir a fazer outras vezes, teve um sentido ontem, tem um sentido ele ter feito aquela alteração, mas o Cuca fala. Depois que nós ficamos com um zagueiro, porque nós não tínhamos a construção da jogada vinda de trás. Nós tentamos ter essa construção com a entrada do Tietê, não foi o suficiente, baixamos o Nacho para o lado do Tietê e fizemos o Alan, o zagueiro, do lado do Natan. Uma coisa simples, ficamos com uma saída boa, às vezes o Guga fazendo o terceiro, pusemos o Caleb para fazer a ala, pusemos o Dylan na outra, depois tiramos o Dylan, fizemos isso com o Johan e com o Natan, sempre num planejamento. E o time respondeu um pouco melhor do que vinha apresentando na partida, um campo muito pesado, uma chuva muito grande o dia inteiro e certamente eles sentiram, mas isso não serve
como desculpa, né? Mesmo a gente tendo finalizado muitas vezes, tivemos até a bola do gol no último lance, o adversário teve 2 ou 3 contra-ataques que faziam parte naquele momento de você arriscar vencer ou perder, não contente com um ponto que a gente estava. Eles tiveram logo na saída do Igor o lance do pênalti, né? Então são lances fatídicos, né? Que às vezes interferem no planejamento. Agora, tentei de todas as formas jogar o time para frente para buscar a vitória, infelizmente não foi possível. Cuca, presta atenção aqui. Ontem não teve isso do Abel, não. O que aconteceu? Pô, explica para nós esse negócio de um zagueiro aí. Tinha que ser o Alan para fazer a função? Poderia manter o Igor Rabelo? Aliás, por que o Hever não jogou ontem? Estranho. Poderia ser o Igor Rabelo mesmo na função? Ele trouxe o Alan para fazer? Foi muito arriscado na sua avaliação, Gomide? Ou foi dentro do que... Bom, você entendeu. Tem muita gente que não entendeu. Eu fiquei lá em casa vendo o jogo e tentando... Que desgraça que é essa que aconteceu ali? Eu não estava conseguindo, Gomide. Por mais que você me ajude, eu não consegui. O que aconteceu ontem, naquela mexida do Cuca? Ô Everton, foi realmente, né, trazer o Alan como zagueiro pelo lado esquerdo, né? E o Tietê mais à frente dos dois, junto com o Nacho, né? A gente estava até tentando recordar aqui qual foi a partida, né? Mas teve um jogo no Campeonato Mineiro que isso também se desenhou. Se a minha memória não está me traindo aqui, foi contra o Pouso Alegre, né? Que houve a mudança também de saída de um zagueiro para o Alan formar a dupla de zaga, só não lembro se com o Alonso, com o Hever, com o Igor Rabelo, não lembro, mas o Cuca já havia utilizado dessa alternativa. Inclusive, ontem, durante o jogo, Everton, até comentei com o Vitor Martins, né, o Vitão, pelo seguinte, Everton, alguns times, eles têm uma saída de bola muito característica de tentar o quê? Né? Contra o Boa, viu? Foi contra o Boa? Então, foi um jogo que o Atlético estava perdendo, eu acho, saiu perdendo por 1-0 e empatou. Ganhou de 2-1. Mas saiu perdendo e aí no segundo tempo acho que aconteceu essa alteração e acabou virando no placar. O Savinho no lugar do Júnior Alonso. E o Alan foi para zagueiro pelo lado esquerdo, eu acho. Então, Everton, tem alguns times, por exemplo, especialmente os times que usam mais uma saída de 3, né? Colocando um volante entre os dois zagueiros, ou um dos laterais junto com os dois defensores, né? Para quê? Para ter ali uma certa distância entre os três, né? E geralmente, grande parte dos times no futebol brasileiro, ou eles jogam no 4-2-3-1 ou jogam no 4-4-2. São poucos times que jogam, por exemplo, no 4-3-3, né? E quando tem essa saída de bola com 3 jogadores, ter 1 para 1, né? Um pegando um, vamos dizer assim, né? No mano a mano. E aí então você tem superioridade numérica, né? Contra a primeira linha de marcação do adversário. Então o que eles geralmente fazem? Trocam o passe ali um pouco mais devagar, né? Para quê? Para balançar o adversário para um lado e na hora que a bola entrar no lado contrário, esse zagueiro ou esse lateral progredir sem marcação. Progredindo sem marcação, vai ser obrigado alguém que está na segunda linha de marcação, que é a linha de meio campo do adversário, ter de deixar, entre aspas, a posição dele para inibir esse jogador de avançar tanto no campo. E aí que é aí quando começa a desmontar a marcação do adversário e aí se constrói a jogada com um pouco mais de espaço. Eu entendo o que o Cuca quis fazer, só que, por exemplo, esse tipo de ação não é algo característico dos zagueiros do Atlético. No primeiro tempo, como a Chapecoense marcou muito dentro do próprio campo várias vezes, o Atlético tinha espaço com os zagueiros de dominar essa bola e o zagueiro quem progredir com essa bola dominada. Só que não é algo característico do trabalho, não quer dizer que isso está errado. E aí quando ele recua o Alan, ele melhora o passe. Só que a dinâmica de saída de bola continua a mesma. Ela não tem a progressão com bola para você chamar a marcação de um jogador de meio campo da Chapecoense, porque não é algo característico do Atlético. Tanto que, Everton, pelo menos na minha interpretação, houve a mudança, mas não surtiu tanta diferença. A Chapecoense se manteve marcando dentro do próprio campo e a Chapecoense não ficou em dúvida.
nossa, agora o Alan está como zagueiro, o que eu faço para marcar o Alan? Não houve essa dúvida. Simplesmente o Atlético colocou um pouco mais de jogadores dentro do campo da Chapecoense para empurrar um pouco a Chapecoense para trás. Mas mesmo assim foi um jogo abaixo do que nós estamos acostumados a assistir, né, Everton? Não por acaso os 2 lances mais perigosos do Atlético foram de bola parada, né? O próprio gol e o chute do Dodô que o Kehler acabou fazendo a defesa. A questão do gramado, Everton, eu considero sim que pode ser um fator, mas se nós olharmos a construção do pênalti da Chapecoense, especialmente do primeiro gol, a Chapecoense construiu a jogada tocando a bola, né? A Chapecoense teve um lateral no campo de ataque, bateu curto, tentou entrar na área, não conseguiu, saiu da esquerda para a direita, a bola foi lá no Matheus Ribeiro, ele voltou a bola pelo lado esquerdo, aí a Chapecoense construiu o cruzamento e o Geovânio chegando na área para fazer o gol. O gramado podia não estar 100%, mas não foi o que impediu para uma partida melhor, pelo menos na minha interpretação. Bom, deixa eu